Olá, família sagitariana, seja muito bem-vinda ao Vinícius Castro Tarô. Iremos fazer a leitura para o coletivo do signo de Sagitário, referente a agosto de 2026. Se essa leitura não ressoar contigo, solta. Veja também um vídeo do seu ascendente, lua ou Vênus, para que você tenha uma melhor compreensão desta leitura. Durante essa leitura, nós iremos analisar 5 casas. Após a análise destas 5 casas, nós iremos trazer o anjo cabalístico de número 47, Assaliar, que irá reger energeticamente essa mesa, bem como o mês de agosto para você. Espero que nessa leitura tenha uma mensagem de carinho, de incentivo, um presente para você, sagitariano, um presente para você, sagitariana. Durante as minhas leituras mensais, eu sempre recomendo que você veja esse vídeo ao menos 2 vezes durante o mês de agosto. Agora no começo e na segunda metade do mês, para que você tenha uma melhor compreensão energética dessa leitura ao longo do mês. Bem, na casa 1, como prioridade, nós temos o pendurado, o arcano maior de número 12. Na casa 1, o pendurado. Na casa 2, o que está te impedindo de tomar essa decisão, nós temos o 9 de ouros. Na casa 3, as coisas que você precisa mudar ao longo do mês, nós temos os enamorados, o arcano maior de número 6. Na casa 4, são as influências externas benéficas sobre ti, nós temos um 4 de copas. E na casa 5, como um conselho, um resultado, nós temos o valete de paus. Gratidão. Bem, sagitariano, sagitariana, nós vamos utilizar o Lenormand, o baralho cigano, para ampliar um pouco mais a compreensão sobre estas casas. Se você ainda não é inscrita aqui no canal, mas se no decorrer dessa leitura sentir a conexão amorosamente em seu coração, se inscreva, deixe o seu like, ative as notificações para que você possa sempre receber o nosso conteúdo e contribuir energeticamente com essa leitura e com as próximas leituras. Desde já, eu sou extremamente grato a ti pelas mensagens de carinho, de incentivo para comigo e para com o canal. Se possível, deixe aqui nos comentários o local, a cidade de onde você está assistindo a esse vídeo. Deixe um comentário, porque nas próximas leituras eu estarei aqui no final lendo, quem sabe, o seu comentário. Bem, gratidão. Sobre o pendurado, nós temos a carta da árvore. Sobre o 9 de ouros, nós temos o navio. Sobre os enamorados, nós temos os lírios. Sobre o 4 de copas, nós temos a raposa. E sobre o valete de paus, nós temos a carta do mensageiro, do cavaleiro. Bem, sagitariano, sagitariana, a energia do presente aqui como a prioridade, né, na casa 1, traz consigo o pendurado. E essa energia aqui, ela vibra muito sobre a perspectiva da liderança, a energia da árvore, mas também é no sentido de falar ou de se posicionar para outras pessoas dentro do seio familiar. Então, a prioridade inicial que está vibrando na energia fala sobre justamente essa perspectiva de falar para as outras pessoas. Às vezes é um problema que está à sua volta e que você não vê aqui uma perspectiva de saída, vamos dizer assim. Até porque é um período aqui de reflexão. É como se você estivesse passando por um certo sacrifício. Vamos colocar essa palavra entre aspas, né? Porque não há sacrifício nisso.
mesmo que os problemas estejam à sua volta, dentro do seio familiar, dentro das questões afetivas e sentimentais, você está pleno. Há muita luz e muito brilho sobre você. É preciso aqui, sagitariano, sagitariana, reavaliar a relação, ou até mesmo aqui dar um tempo, fazer uma pausa, refletir sobre a tua conexão com o outro, se você estiver num relacionamento, porque aqui traz uma certa infelicidade dentro desse relacionamento. E quando a gente traz essa perspectiva de infelicidade, a única opção aqui é encerrá-lo, né? É colocar um ponto final. Até porque é aquele sentimento de aprisionamento, de insatisfação, de mágoas, onde você coloca uma perspectiva de mudança no outro e o tarot está dizendo aqui que o outro não irá mudar. Então a gente precisa ver as coisas sobre uma outra perspectiva, sobre um outro ângulo. Então, até mesmo aqui o pendurado sempre vai trazer essa reflexão, né, de desistência, de sacrifício. Então, se você tiver com essa energia, o melhor é voltar-se aqui para dentro. Então, a prioridade é justamente olhar para si. Então, dar pausa, como eu disse anteriormente, para que você possa enxergar um plano mais amplo. Então, você precisa aqui ceder ao teu eu interior. Então, às vezes a gente vai descer um pouquinho lá no abismo, filtrar, né, as coisas que estão à nossa volta, para que você possa aqui tomar uma decisão, né, importante sobre as tuas relações, seja afetiva, sentimental, seja familiar, profissional, até porque você estará aqui falando para o outro. Na casa 2, o que está te impedindo de acessar essa energia ou trazer essa clareza do processo de comunicação pode ser uma questão de cunho material, até porque nós temos o navio trazendo perspectiva de mudança e o 9 de ouros. Então tem que ter uma certa independência financeira também, pode ser esse caso, ou um controle material, mas você trazendo aqui um pouco mais de observação sobre a questão da matéria, do dinheiro, porque aqui você estará vencendo, e você estará vencendo pelo teu próprio esforço. Então, aqui também é trabalho por conta própria, negócio independente, vivendo o momento por completo, colhendo os frutos do teu trabalho, mas você tem que acreditar um pouquinho mais em você, perdão. Até porque aqui é plenitude, é a carta do amadurecimento, essa é a palavra, é a carta do sucesso garantido, das conquistas materiais. Então, se você está passando por uma dificuldade financeira e ainda uma dificuldade dentro do campo das relações, foque no material, né? Dê prioridade aqui ao teu crescimento financeiro. Então, conquiste aquilo que você deseja. Confie um pouco mais em você, sem essa necessidade, eu diria aqui, de depender diretamente das outras pessoas. E quando você conquistar um espaço material, as coisas aqui tendem a fluir. Mas se você chegar também aqui a dialogar, a se posicionar perante essa outra pessoa, tudo será resolvido em relação às questões materiais. Então, tem que focar um pouquinho na tua felicidade. Até porque as coisas que você precisa mudar, modificar, está correlacionada à energia dos enamorados, uma influência do signo de Gêmeos sobre a carta, né, dos lírios. Os lírios trazem essa perspectiva de maturidade, luz e brilho. Então, focar um pouquinho em si. Cuidado aqui com as escolhas feitas nos relacionamentos amorosos. É como se você fosse refletir, um mês de reflexão sobre essas questões, né? Quem escolhemos para admirar? Então você um pouco mais reflexivo, reflexiva, né? Quem você escolheu para desejar ou até mesmo para odiar? Então essa reflexão sobre o que é o amor, e aqui também avisa, né? Cuidado sobre o custo da infidelidade, cuidado com essa perspectiva do triângulo amoroso, das tentações, dos símbolos dos desejos e da energia da traição. Então, cuidado com essa perspectiva, até porque os enamorados trazem a energia da separação, mas que você tem que reconhecer a origem do divino que há dentro de você. Então, é unificação.
Então, a energia dos enamorados também pede para que você busque essa conexão com o sagrado, né? Então, é como se você tivesse encontrado uma outra metade, mas há esse processo aqui onde você precisa soltar alguém do passado ou alguém ainda que esteja conectado diretamente, indiretamente contigo, para que você possa viver uma nova relação, vamos dizer assim. Então, tenha um pouco mais de cuidado em relação a essa perspectiva dos enamorados, porque é uma carta, eu diria aqui, muito, muito forte. Tentar adequar o que eu estou falando à sua realidade, pois essa leitura é uma leitura para o coletivo do signo de Sagitário. Se você precisar de uma leitura particular com sua energia, com a sua vibração, aqui na descrição do vídeo tem um link, né, para o meu WhatsApp, como vai aparecer em alguns locais aqui da tela o número, e eu terei o maior prazer de te orientar através do tarô e do baralho cigano. Na casa 4 são as influências externas benéficas sobre ti. Como um 4 de copas, né, pode ser benéfico. Mesmo que nós temos aqui a energia da raposa, alguém espreitando, observando. Mas cuidado, porque às vezes nós nos fechamos, porque são as mágoas antigas. As mágoas antigas trazem um processo de negação, de desânimo. Então, é você perdendo as oportunidades no presente, porque você está aqui se fechando, você está olhando para as coisas do passado, emocional, afetiva. O universo está tentando colocar coisas novas nas tuas mãos. Tem alguém te espreitando, te observando, mas você não consegue identificar isso, porque justamente você está apegado a um sentimento do passado. Há uma mágoa, e aí você acaba vivendo na tristeza e no passado. Então, é como se houvesse aqui você mesmo se fechando, né? Então, há um processo de estagnação emocional, uma sensação de aborrecimento, uma sensação de falta de sorte. Então, solte isso. O que ficou no passado tem que ficar no passado. Olhe para as novas perspectivas, olhe para as coisas novas que o universo está tentando colocar nas tuas mãos e flua, né? Então, aqui, essa energia, né, da fluidez. Na casa 5, como um resultado, um conselho, nós temos o valete de paus sobre o mensageiro, o cavalheiro. Então, aqui são novas pessoas chegando, novas conexões, muito movimento, instigação de um desejo, né, paixão, inspiração, a necessidade aqui de alimentar uma ambição e tornar os teus impulsos uma realidade. Você com energia, com paixão infinita, iniciando novos projetos a partir desse mês de agosto, se preparando aqui para uma nova meta, um objeto de desejo. Mas tem que sair desse platô, tem que fazer o vislumbre e tem que se movimentar um pouco mais em direção aos teus objetivos. Até porque nós temos uma energia renovada, vibrante, né? Um período de entusiasmo, novas experiências, reavivando a paixão interna, né? E trazendo essa energia de fogo sagitariana, se divertindo um pouco mais, estando aqui entre pessoas. Então o cavaleiro traz esta perspectiva de muito movimento e de conexão, mas que você precisa focar um pouco mais no objetivo, numa meta e ir em direção a essa meta, a esse objetivo. Tenta adequar o que eu estou falando à sua realidade, pois essa leitura é uma leitura para o coletivo do signo de Sagitário, referente ao mês de agosto. O anjo que vai reger energeticamente esta mesa, bem como o mês de agosto, é o anjo de número 47, Assaliá. O salmo para a conexão com este anjo é o salmo de número 104 e a mensagem diz o seguinte: obedeça às leis de Deus, este anjo o ajudará a atingir os seus objetivos. Coloque em prática as ideias que surgirem, seja justo, justa, amoroso, amorosa, elegante, firme e mantenha a sua fé elevada. Invoque este anjo para manter sempre o autocontrole. Assaliá, anjo de número 47,
O salmo para a conexão com este anjo é o salmo de número 104. Desde já, eu sou extremamente grato a ti por assistir até aqui, por segurar na minha mão. Esse canal ele só coexiste graças a ti. Muito obrigado pelo apoio, pelas mensagens, pelos carinhos. Os haters também, né? Faz parte, né? As pessoas doam aquilo que há dentro delas. Então, quando vem aqui um discurso de ódio, esse discurso de ódio não é sobre o Vinícius. Né? Então, a pessoa está falando de si e não de mim. Ela não me conhece. Né? É só uma parte de mim aqui que ela está conhecendo. Então, ela não me conhece a fundo, não sabe como eu sou. Então, se convivesse comigo, saberia, né, que eu sou uma pessoa maravilhosa, não sou o que os discursos de ódio dizem a meu respeito. Mas, desde já, gratidão pelo apoio, pelo carinho de todos vocês. Se possível, também se inscreva lá no nosso outro canal. Eu ficarei extremamente grato para me auxiliar aqui a produzir conteúdos nesse canal aqui de tarô. Tem sido um pouco complexo, mas se possível nos auxilie, tá? E eu vou deixar aqui na descrição o link para o nosso outro canal, bem como vai aparecer aqui nos cards em algum local do vídeo, a indicação de um vídeo que nós publicamos lá recentemente. Gratidão, paz, muita luz, beijos em seu coração e um mês de agosto abençoado para você e para a sua família, e a gente se vê em breve.